também, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que alegria estar aqui nesse dia tão especial, que é o dia das mamães, né? A maioria dos filhos resolveram ficar com suas mães hoje, né? E isso é bom, porque os filhos crescem e pegam voo. Então, aproveitem vocês que ainda têm seus filhos pequenininhos, porque logo, logo eles vão voar, né? E eu sei que é um desafio, sei que é uma luta, né? Para criarmos nossos filhos. E mesmo assim ainda não somos perfeitos, erramos. Hoje, nesse dia tão especial, Dia das Mães, eu ainda tenho mãe, graças a Deus, né? E tenho um pai também. E eu estava pensando o quanto a minha mãe sofreu, o quanto a minha mãe batalhou para criar, posso dizer, 14 filhos, né? 12 de uma mãe só, 12, depois mais 2 adotivos. E eu lembro que quando minha mãe fazia comida, ela colocava para os filhos uma bacia. E essa bacia, ela dava as colheres e colocava a bacia no chão. E os filhos tinham que sentar no chão, nós tínhamos que sentar no chão. E aí, meu filho, é cada um por si, Deus por todos. Quem comer mais vai ficar bem, comer, já viu, né? Eu já não posso falar tanto dos caçula, porque quando o caçula chegou, o negócio já está, né, bem melhor. Mas ainda peguei essa fase, né? Lembro muitas vezes as dificuldades que nós passamos com enxurrada, com água dentro de casa. Às vezes as pessoas olham para nós e pensam assim: pastor, nunca passou nada. Meu Deus. Quando chegamos em Brasília, por um bom tempo, nos alimentávamos por cestas básicas, porque a família era grande, meu pai não tinha arrumado emprego, não tinha um sustento ainda e tantas outras coisas mais. E fomos sustentados bastante tempo por cestas básicas, né? As pessoas traziam roupas para nós também, eu lembro claramente disso. Até que Deus foi trabalhando. Por que você diz isso, pastor? Porque em toda essa história tem uma mãe que estava sempre ali cuidando, arrumando. Agora você imagina, tem gente que fica reclamando porque tem 2 filhos e dá trabalho demais. Agora pega 12. Eu lembro que quando nós aprontávamos, né? Eu lembro que quando nós estávamos ainda mexendo na obra lá em minha casa, tinha alguns fios descascados. Sabe o que a gente fazia? A gente fazia assim com os irmãos, só os homens, eram 7 homens, né? Então a gente pegava um na mão do outro e o último pegava lá na energia para ver o pipoco lá no último. É uma loucura, não é não, irmão Adelúcio? Mas a gente fazia. Não sei se vocês se lembram do tempo de cavar aqueles buracos. E quem acudia? Sempre a mãe. Cavava aqueles buracos gigantescos nas ruas para poder colocar aquelas manilhas gigantescas, lembra? Quem é que desse tempo aí? Por favor, não me deixa na mão não. Amém, glória a Deus. E nós brincávamos de guerrinha. Eita, gente, pense. A gente na rua dividia. E aí começava as guerrinhas mas aqueles pedaços de barro, de mamona, a gente jogava para um lado e para o outro. Aí daqui a pouco só via o grito de o que era? Alguém jogou uma pedra e pum, na cabeça. O mel descia, lá vai nós. E aí eu vou falar um nome: Metiolate. Meus filhos, aquilo ali, quando passava, a alma saía do corpo. Você imagina? Agora, e não podia nem soprar, porque se soprar dizia assim, e mãe passava, né? Agora vem cá, você não fez? Tá. E aí, agora hoje tem metiolate, mas metiolate para, eu vou nem falar o nome, porque não pega a mão, né? Para frouxo. Metiolate para frouxo, que nem arde. Você passa o metiolate, ardeu. Não, pode passar mais. Anestésico, né? Meu Deus do céu. Tinha que ter o metiolate de volta, assim ou não, irmãos?
Ei, irmão, quando a gente aprontava e machucava, ralava, caía de bicicleta, a primeira coisa que a gente pensava não era na surra, não, era no metiolate. Porque aquele bicho doía, aquele bicho ardia que nem fogo. Mas a mãe estava lá. Em todas as nossas histórias, a mãe está lá, cuidando da história, cuidando da gente, mexendo com a gente. E hoje é o dia do Senhor, mas hoje também comemoramos um dia muito especial, o Dia das Mães. O próprio Jesus teve a sua mãe que chorou, a sua mãe que cuidou, a sua mãe que foi perseguida, a sua mãe que carregava o filho para um lado e para o outro, sentenciado à morte por Herodes, mas ela perseverou, carregando seu filho para cima e para baixo. Hoje eu quero falar de pai, não. Pai é sempre o segundo da história, né? Nós sempre somos o segundo. O primeiro é a mãe. Nós só somos lembrados, agora vou falar dos pais. Nós só somos lembrados quando pai Aí minha filha já pergunta quanto. É ou não é, gente? Pais, cadê os pais? Estão aqui os pais? É claro que é, irmãos. Porque é natural isso. Quem é o chefe da casa, quem é o cabeça, é sempre, né? E aí minha filha, quando não atende, coloca pai. Eu falei, vixe, é muito dinheiro, porque tanto de pai aí, o negócio é grande. Eu não tenho, não. A mãe sempre é aquela que abraça, que afaga, a mãe sempre é aquela que nunca desiste do filho. Nunca deixa de mão. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre mãe. Eu tenho a minha e eu me orgulho da minha mãe de uma forma. Minha mãe é uma mulher extraordinária, de verdade. Minha mãe é, queridos, criar 2 filhos você já é campeão. Agora cria 12, com mais 2, 14, cria. É extraordinária. E nenhum filho se perdeu. Nenhum. Glória a Deus por isso. Então hoje eu quero falar sobre mãe. Tema da palavra mãe. Está lá em Mateus capítulo 15, verso 21 ao verso 28, diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Mateus capítulo 15, verso 21 ao 28. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Só Jesus fala apenas para 2 pessoas: grande é a tua fé. Ele fala para esta mulher, e ele fala para o centurião que tinha um servo doente. Para 2 pessoas ele fala. E as 2 pessoas não eram israelenses, não eram judeus. Mas eu quero falar só de uma. Eu quero falar dessa mãe. Mas antes eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, graças te dou por tudo. Graças te dou pela tua igreja, pelo teu povo. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Graças te dou pela tua graça, pelo teu amor. Graças te dou, Pai, porque em todas as coisas o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Agora que vamos ouvir a tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Não sei se vocês estão reparando, mas nós estamos fazendo aos poucos, mexendo em toda a igreja, em toda a estrutura da igreja. Eu não sei, Denilton, cadê o irmão Denilton? Eu não sei se ele consegue colocar uns vídeos aí para mim de como está ficando o telhado da igreja.
Eu mandei uns vídeos para você. Vamos ver se a gente consegue colocar, menos para a igreja ver como é que está ficando o telhado. Então, e nós estamos reformando o telhado da igreja, porque estava chovendo mais dentro do que fora. E falei, meu Deus, tem misericórdia de nós. E nós nos lançamos em fé para fazer isso, para cuidar da casa do Senhor. E aí nós temos esse desafio de podermos terminar o telhado, mas também temos o desafio de colocar a identificação na igreja, de colocarmos a placa da igreja, pintarmos na frente da igreja. E nós fizemos o orçamento da placa da igreja e ficou 5 vezes, de 755 mais ou menos, 5 vezes, né? E Deus já nos deu a graça de termos um irmão que ficou já com a primeira parcela. Falou, pastor, eu quero ficar, desculpa, com a segunda parcela, eu quero ofertar. Eu saí daqui na quarta-feira, tranquilo, e mais ou menos 10 e 11 horas, esse irmão me ligou, pastor, nós sempre ofertávamos para abençoar a casa do Senhor, para cuidar da casa do Senhor, e Deus sempre abria portas para nós. E agora nós, conversando com a minha esposa, nós decidimos retomar isso. E eles disseram, a segunda parcela nossa, nós vamos bancar a segunda parcela. Eu disse, glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Queridos, é desafiador nós cuidarmos da casa do Senhor, é desafiador nós olharmos e dizer assim, caramba, isso é muito caro, isso é muito alto. Mas, queridos, tudo é possível que crê. Deus ama aquele que dá com alegria. E nós precisamos fazer o melhor na casa do Senhor. Então nós estamos trabalhando e duro. E se você deseja nos ajudar, por favor, me procure. Procure diretamente a mim, né? Se não puder falar comigo, fale com o irmão Sérgio. O irmão Sérgio está cuidando dessa área, né? E eu creio que vai ser uma bênção. Eu creio que a igreja vai ficar muito bonita e as pessoas vão poder identificar a igreja, porque tem muita gente que gostaria de visitar a igreja de Setoró, mas não sabe onde é que é. Já passou em frente a ela 10 vezes, mas não sabe onde é que é, né? Por quê? Porque não tem identificação. É só um galpão. Só um galpão. Então, é assim. Mas vamos lá. Se você deseja colaborar, por favor, nos procure. Deus é bom. Sim ou não, irmãos? Quantos creem que vamos conseguir chegar? Quantos creem? Eu estava lendo uma frase agora há pouco ali sentado. E essa frase é de John Wesley. Foi o maior pregador avivalista ali na Inglaterra. Me dá meu celular aqui, por favor, filha. Eu marquei essa frase rapidamente. Por favor, obrigado, amor. E eu marquei essa frase e eu quero compartilhar com vocês. Essa frase, ela tem um efeito muito, muito forte, né? Olha só, John Wesley, ele escreve uma frase linda, diz assim: dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, que temam apenas o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Deus está procurando essas pessoas no tempo de hoje. Essa é a verdade. Deus está procurando essas pessoas no tempo de hoje, que deixem de viver um evangelho superficial para viver um evangelho na profundidade. E aí essas pessoas abalam o inferno, abalam o mundo. Mães que marcaram o mundo. Essa mãe marcou a história. Por quê? Porque ela acreditou, ela creu que Jesus podia fazer o milagre. Então essa frase é para você guardar. Agora vamos à palavra. Nós sabemos que hoje é um dia especial, em homenagem às mães, né? Mas mãe sempre é mãe todo dia. Por que só tem um dia especial para comemorar? Está errado, não está, irmãos? Amanhã já acabou o dia das mães, então esquece. Já não tem mais dia da mãe. Mãe, hora de lavar roupa, cozinhar, fazer. Hoje os filhos cozinham, fazem churrasco, tudo para a mãe. Mas amanhã volta tudo ao normal. Sim ou não? Mãe, você não vai fazer nada hoje, mas os outros 364 dias é com a senhora. Sim ou não? Sim ou não, gente? Mãe, hoje é um dia muito especial. É só hoje? É só agora? É só neste momento?
Olha que nós podemos pensar. Não, mãe é todo dia. Por quê? Porque mãe luta pelo seu filho todo dia. Porque mãe defende os seus filhos todo dia. Porque mãe faz as coisas para os filhos todo dia. Porque mãe dá sua própria vida pelo filho todos os dias. Sabe, seria algo impossível de descrever até onde vai o amor de uma mãe. Algo impossível de descrever até onde vai o amor de uma mãe. Eu queria entender, queridos, o tamanho de um amor de uma mãe. Até a própria mãe desconhece o tamanho desse amor. Por quê? Nem ela sabe. Sabe, olhando esse cenário, Jesus disse a apenas 2 pessoas, eu disse isso claramente, a um centurião e a quem? A uma mãe. Porque justamente a uma mãe que Jesus disse, grande é a tua fé. Sabe por quê? Porque ela encontrou em Jesus a solução do maior problema da vida dela, e ela não arredou o pé, e ela tinha convicção que se ela conseguisse chegar até Jesus, que se ela conversasse com Jesus, Jesus faria algo por quem? Pelo primo dela. Foi? Foi pelo primo? Pela prima? Foi pelo filho. Pela filha, né? Pela filha. Olha que coisa linda. Eu duvido se ela teria feito isso pelo primo, pela prima, por um tio. Eu duvido. Mas era um filho. Era um filho, irmãos. E nós dizemos, uau! Mas o cenário dessa história começa assim: Jesus estava saindo para entrar em uma cidade, lá em Marcos 7, 24, diz assim: e levantando-se dali, foi para o território de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse que ele estava lá, mas não pôde esconder-se. Olha aqui, a palavra diz que Jesus leva os seus discípulos com ele. Para que Jesus levou? Para ficar longe, para descansar, de repente para descansar, não sei, de repente para avaliar a vida, de repente para fugir da pressão daqueles que queriam fazê-lo rei, eu não sei, para fugir de Herodes, eu não sei. Jesus queria entrar numa vida para ficar quieto, por algum tempo. Mas uma mãe gentia veio a Jesus, em nome de quem? Da sua filha. Sabe, queridos, às vezes nos falta reverência, às vezes nos falta humildade, às vezes nos falta tanta coisa. Sabe por quê? Porque está tudo bem conosco, porque está tudo tranquilo, porque eu posso viver do jeito que eu quero, do jeito que eu posso. Então nós ficamos tranquilos. Mas quando vem a situação, quando a situação aperta, quando as coisas desmoronam, aí nós precisamos correr e buscar socorro. Tem pessoas que não podem ter dinheiro. Se tiver, aí a coisa diz: pastor, mas por que eu não posso ter dinheiro? Aí eu respondo: porque Deus não dá asa à cobra. Tem pessoas que, se Deus der dinheiro, ele perde a salvação. Tem pessoas que, se Deus der alguma coisa, essa pessoa vai para o inferno. Mas, queridos, uma das características dessa mãe é que ela se preocupou com o bem-estar dos filhos. A verdadeira mãe se preocupa com o bem-estar dos filhos, sim ou não, gente? A verdadeira mãe se preocupa com o bem-estar dos filhos. Uma mãe cristã deve ser uma mulher de grande fé. E quando eu lembro da minha mãe, eu falo: essa mulher tem grande fé para criar 12 filhos, mas 2 adotivos. Então uma grande mãe precisa ter uma grande fé. Uma mãe precisa ter uma grande fé para criar o filho hoje, em meio ao mundo que vivemos.
Sabe, há uma coisa, e é por mais evidente que essa mãe estava claramente preocupada com sua filha, porque sua filha caía endemoniada, porque sua filha sofria, porque sua filha era torturada por Satanás. E eu olhando essa palavra, falei, meu Deus. E Mateus diz, queridos, que a filha estava miseravelmente endemoniada, miseravelmente endemoniada. E a pergunta que eu faço, qual é a mãe que tendo o seu filho doente, fica de braços cruzados? Qual é a mãe que tendo os seus filhos doentes, ela nada faz? Olha aqui, queridos, Marcos descreve que a filha tinha um espírito imundo. Sabe, eu quero ir mais além. Normalmente quando o filho sofre, ou a filha está doente, ou o filho está doente, os outros familiares também sofrem, mas ninguém sofre como a mãe. Como assim, pastor? Como assim? Aí eu vou no tópico 2, sabe por quê? Porque a mãe, ela faz tudo o que pode para ajudar seus filhos. Tudo o que pode, muitas vezes até o que não pode, mas faz. Ela estava disposta, essa mãe estava disposta a ir bem longe. Ela estava disposta a buscar ajuda. Eu estava fazendo uma pesquisa, eu estava olhando, sabe mais ou menos quantos quilômetros essa mãe andou para se encontrar com Jesus? Mais ou menos 25 quilômetros. Para receber a cura da filha, para ir atrás do milagre, mais ou menos 25 quilômetros, irmãos. Eu olho, meu Deus. Essa mãe saiu de casa e andou 25 quilômetros para pedir a Jesus que curasse a sua filha. Eu olho e falo, meu Deus, saiu a pé. Sabe o que é tremendo aqui? É que para que a filha pudesse receber a cura, esta mulher estava disposta a deixar de lado os obstáculos culturais, porque os gentios não se davam bem com os judeus. Ela estava disposta a quebrar obstáculos culturais, obstáculos, né, porque nesse contexto, a nação onde ela vivia, a nação dela, era uma nação onde adorava deuses, ídolos e tudo mais, e ela conseguiu entender que ídolo não ia trazer a vitória para ela. Ela conseguiu entender que ídolos, queridos, não traria para ela a cura ou o milagre. Por quê? Porque ela já havia experimentado de tudo. De tudo. Mas ela precisava fazer mais pela sua filha. E ela ouviu dizer, e ouviu falar, que havia um homem que estava fazendo milagres. Mas esse homem era só para quem? Para os judeus. Ela falou, não vai ser não. Olha o coração da mãe. Olha o que uma mãe é capaz de fazer. Queridos, eu olho para tudo isso aqui e eu vejo como o coração de uma mãe é diferente do coração de uma pessoa qualquer. Essa mulher, ela depositou a sua fé em Jesus Cristo. Ela não era judia, ela não era do povo de Israel, ela não era do povo escolhido de Deus. Mas essa mulher era uma gentil. Essa mulher era uma mulher que não podia estar perto dos judeus, dos israelitas. Sabe por quê? Porque ela não tinha o mesmo sangue. Porque a lei não permitia. E tantas outras coisas mais. Mas aquela mulher, por causa da sua filha, ela rompeu as barreiras culturais. Ela rompeu todas as dificuldades. E ela conseguiu alcançar Jesus. Sabe por quê? Porque uma verdadeira mãe coloca a sua fé em Jesus Cristo. Eu aprendo com essa mulher que ela abandonou todos os ídolos. Ela abandonou tudo aquilo que disseram para ela fazer, eu acredito assim. E ela depositou a sua esperança, a sua fé em Jesus Cristo. E que mensagem é essa, pastor, para as mães de hoje? Mães, quando tudo parecer perdido, coloque a sua fé plenamente em Jesus.
Quando tudo parece estar quase impossível, confie em Jesus. Você vai se esforçar, você vai fazer com toda a tua força, mas vai chegar um momento que você vai ter que orar e dizer: eu não dou conta mais, Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos, eu deixo contigo. Você acha que essa mãe não fez tudo o que podia? Fez. Mas ela agora decidiu crer que o Jesus que ela ouvia falar podia curar a filha dela, podia libertar a filha dela. Eu quero dizer nesta noite para você, mãe, pai, irmãos que são, o que você não pode fazer, Jesus pode. Quando se esgotar todos os teus esforços, tudo que você pôde fazer, entrega nas mãos de Jesus e diz assim: Jesus, eu não posso mais, mas tu podes. Eu quero depositar a minha confiança em ti. Eu quero crer em ti. Eu quero poder descansar em ti, Senhor, porque todos os esforços possíveis eu já fiz. A mãe, uma verdadeira mãe, coloca a sua fé em Jesus Cristo. Um verdadeiro cristão coloca a sua fé em Jesus Cristo. Uma boa mãe, uma excelente mãe, vai reconhecer Jesus e vai saber quem Ele realmente é. E esta mãe vai entender que nada é impossível ao que crê. Uma boa mãe vai reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Esta mulher chega a Jesus, ela se dobra, se prostra em adoração e ela chama ela de Senhor. Ela reconhece que Ele é o Senhor. Eu não sei o que você está passando, o que talvez você esteja passando, mas tem uma palavra para você. Quando todos os esforços que você tiver feito não funcionarem, está na hora de você chamar Jesus para entrar em ação. Está na hora de você dizer, se prostrar diante do Senhor e chamá-lo de Senhor da tua vida. Porque o que você não pode fazer, Ele pode. Porque o que você não dá conta de fazer, Ele dá conta de fazer. Uma boa mãe reconhecerá Jesus como filho de Davi. Ela gritou isso, filho de Davi. Essa mãe vai a Jesus, o único que pode realmente ajudar. Existem mães que procuram em todos os lugares, mas aprenda uma coisa: o único verdadeiramente que vai te ajudar, que vai fazer o que ninguém pode fazer, esse se chama Jesus. Não tem outro. Como vocês sabem, essa semana tivemos o enterro do Paulo. O Paulo veio a falecer e eu estive no enterro fazendo o culto fúnebre. Irmãos, eu nunca vi um enterro, um culto fúnebre tão cheio de arrependimento, por ter se afastado da pessoa, por não terem estado tão ligado, e Deus falou tão forte sobre solidão, sobre ausência, sobre, a ausência de mãe, a ausência de pai, a ausência. Eu não sabia que o Paulo tinha uma tia que era casada com um pastor. Eu não sabia. E o Paulo era alguém muito especial, mas é alguém muito solitário, muito só. Queridos, a pior coisa que tem na vida é você ter pessoas ao teu lado, mas que como se não tivesse. Pessoas que não se preocupam com você. Deixa eu te falar para você agora. Uma mãe jamais vai esquecer o filho. E se essa mãe porventura vier a esquecer,
Deus jamais se esquecerá. Você está entendendo o que eu estou dizendo hoje? Deus não se esqueceu de Paulo. Quer ver outra característica da mãe, muito importante, que eu posso aprender aqui? Essa mãe persistiu em obter ajuda para a sua filha. Ei, mãe, seja persistente. Está entendendo? Ei, mãe, seja persistente. Não desista, não deixe, não pare de lutar, continue. Persista em oração, persista em jejum, persista. Tem pessoas que desistem muito fácil. Tem mães que jogam a toalha. Quando você jogar a toalha, lembre-se, jogue o joelho no chão, adore ao Senhor e diga: Senhor, eu não consigo, mas eu sei quem pode. O Senhor pode fazer todas as coisas. Tem alguém, hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia em que todos lembram da sua mãe. Alguns sua mãe já se foi, outros, sua mãe está bem longe. Mas o que importa é que todos nós algum dia tivemos uma mãe. E se você não conheceu sua mãe, você teve um pai chamado Deus que cuidou de você. Toda mãe, ela vai persistir em obter ajuda para seus filhos. Ela foi até Jesus e ela pediu ajuda. Mas sabe o que algo que eu quero mostrar para vocês? É que parecia que algo não estava dando certo. Jesus não queria atendê-la, Jesus não a atendeu. E aí nós olhamos o texto e falamos: peraí, o que Jesus fala para essa mãe? Jesus diz assim: ó, não vim para vocês não. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Aí a mãe olha para Jesus: ah, é? Beleza, tá bom. Olhe, virou as costas e foi embora. Sim ou não, irmãos? Não. Aquela mãe persistiu. Ela não desistiu, ela persistiu. Eu estou dizendo para você hoje: não desista. Se esforce, continue, porque aonde você não chegar, eu vou chegar para você. Olha só a sequência de eventos que aquela mãe enfrentou. No verso 22, ela pede a Jesus para ajudar a sua filha. No verso 23 diz: Jesus não lhe respondeu. No verso 23 também diz: os discípulos pediram a Jesus que a mandasse embora. Vá embora. Vamos continuar. No verso 24, Jesus disse aos discípulos que o seu ministério era principalmente para os judeus. No verso 25, Jesus diz: no verso 25, aquela mulher toma uma atitude. Qual é a atitude que ela toma? Ela cai prostrada diante de Jesus e ela pede novamente, ela insiste novamente. Que palavra é essa para você hoje? Não desista. Não desista. Continue. Não desista, não desista. Vamos lá, continuar. E agora Jesus dirige-se a ela pela primeira vez e diz a ela que não é lícito dar comida dos filhos a um cão. Olha o que Jesus faz. Jesus compara aquela mulher a um cão. Talvez, e eu quero crer, Jesus estava testando o coração daquela mulher. Uma mãe que queira abençoar seu filho tem que estar disposta a sofrer humilhação. Quem já sofreu humilhação pelos filhos? Porque a mãe ama. Vamos lá. Agora olha
Mas neste ponto, eu acredito que muitas pessoas teriam desistido. Por quê? Orgulho. Porque o orgulho não deixaria você ou muitos chegar até a bênção, porque deveria passar, ou teria que passar por uma renúncia, teria que passar por uma humilhação, e escolheria levantar e ir embora. Sabe, queridos, essa mãe não desistiu, essa mãe não cessou. Sabe o que ela fez? Ela pediu um pouco de migalhas da mesa do mestre. Ela fez o que, gente? Ela pediu um pouco de migalhas da mesa do mestre. Jesus ficou olha aqui, no versículo 28, Jesus ficou tão impressionado com a sua fé, mas tão impressionado, grande fé, grande é a tua fé, mas tão impressionado pela persistência e pela fé daquela mulher, que ele curou a sua filha. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que se tiveres fé, o milagre vai acontecer. Se tiveres fé para se humilhar diante do Senhor, para buscar a presença do Senhor, para entregar a sua vida de dependência nas mãos dele, então a sua história vai mudar, como Jesus mudou a história dessa mulher. Sabe de uma coisa? Eu acredito que Jesus quis ensinar aos seus discípulos o que é uma fé genuína. Aquela mulher creu, queridos, de tal forma que Jesus podia fazer, e ela persistiu até que Jesus fizesse. Sabe por quê, queridos? Porque ela queria ver a sua filha curada. Sabe por quê? Porque uma mãe que ama não desiste dos seus filhos. Eu agradeço ao Senhor pelas mães que existem como essa mãe. Eu agradeço ao Senhor pela minha mãe, que não desistiu de nós. Agradeço ao Senhor pela sua mãe, se você assim ainda tiver. Pastor, eu não tenho mãe. Então você tem mãe e tem pai, Jesus, Deus Todo-Poderoso. Quantos já ouviram inúmeras histórias de pessoas que foram salvas por causa da sua mãe? Muitas vezes o filho está aprontando lá fora e a mãe está de joelho orando. Eu já falei para alguns jovens que aprontavam e tudo mais, para ele: olha, sabe por que tu ainda não morreu? Sabe por que o diabo não te levou ainda? É porque tem uma mãe com o joelho no chão orando por você. E se ela desistir, você vai. Eu estou falando, irmãos. Conheço a história de muitas mães que oram anos e anos pedindo proteção, pedindo que Deus guarde o seu filho, pedindo que Deus perdoe os pecados do seu filho, pedindo ao Senhor que possa trazê-lo de volta, e mãe. Quando o filho volta, o filho fala assim: mãe, a senhora nem sabe, nem imagina o que eu passei. Acho que ela ri para você e fala: É você que não sabe o que ela passou para salvar você, para que tudo corresse bem com você. Eu quero concluir essa palavra dizendo: uma boa mãe se preocupa com o bem-estar de seus filhos. Uma boa mãe vai fazer tudo o que puder para ajudar os seus filhos. Uma boa mãe coloca a sua fé em Jesus Cristo. Uma boa mãe
vai persistir em obter ajuda para os seus filhos. Agora vai eu, mais um pedacinho, coloquei. Uma boa mãe vai dar uma surra nos filhos quando precisar. Uma boa mãe vai dar um puxão de orelha nos filhos quando precisar. Uma boa mãe vai colocar um filho de castigo quando precisar. Uma boa mãe, e aqui eu poderia... Uma boa mãe não vai reter a vara. Estou entendendo o que você está dizendo. Uma boa mãe é aquela que persiste, que luta. Uma boa mãe é aquela que, quando o filho quer andar torto, ela corrige, muitas vezes na vara. Mas uma boa mãe nunca desiste do seu filho. Você crê nessa palavra? Se teu filho estiver caminhando, começando a caminhar torto, e você perceber isso, coloque ele de volta na linha.